Oi, pessoal, sou Roberto Squaiella, estou aqui para falar com vocês nesse primeiro simpósio brasileiro online, né, que vai ser realizado entre os dias 26 e 28 de abril. Nosso eixo temático é acessibilidade e mobilidade urbana e o nosso artigo trata sobre as perspectivas do ensino à distância e do teletrabalho na melhoria da mobilidade urbana da região metropolitana de São Paulo. Esse artigo traz o resultado da nossa pesquisa realizada aqui na instituição, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu sou Roberta Squaiella, doutoranda em Arquitetura e Urbanismo. A Maria Victoria Marchelli é mestre em Arquitetura e Urbanismo e o nosso professor titular aqui da instituição, professor Dr. Roberto Rigg. Conceitualmente, nosso trabalho está organizado sobre as seguintes questões: a mobilidade da região metropolitana de São Paulo, que possui o trabalho e a educação como principais motivos de deslocamento, e o uso das tecnologias da informação e comunicação, que impactam a sociedade contemporânea. Portanto, destacam-se as ações de teletrabalho e educação à distância, considerando assim então os principais motivos de deslocamento, e o potencial que elas apresentam para melhorias na mobilidade da região metropolitana de São Paulo. Com o crescimento populacional e a emergente concentração de pessoas nos centros urbanos, junto com a degradação dos recursos naturais, aumentaram as preocupações com o meio ambiente e a sustentabilidade nas cidades. Diante dessa questão, desse cenário, a acessibilidade e a mobilidade urbana tornaram-se fatores essenciais. Das redes de comunicação de massa, observam-se que há novas relações de comunicação e os avanços tecnológicos são vistos como promissores no auxílio da organização dos espaços e das atividades, visando a racionalização tanto do consumo de energia quanto dos demais recursos naturais, a fim de minimizar os efeitos negativos que essa urbanização acentuada impacta todo o planeta. Para enfrentar os desafios e o impacto desse crescimento urbano, há um conceito criado sobre as cidades inteligentes, em inglês Smart Cities, que, apoiado nas redes de comunicação, pretendem uma nova abordagem para ajudar a solucionar esses problemas dos grandes centros urbanos, a fim de compartilhar informações na construção do seu desenvolvimento de maneira mais sustentável. Então, entende-se que as cidades inteligentes está apoiado no uso das tecnologias digitais na gestão das cidades e precisa de uma adaptação das grandes metrópoles para solucionar os problemas e adequar toda a sua infraestrutura. Esse artigo pretende evidenciar as ações que são impactadas pelo uso das tecnologias e que afetam a mobilidade urbana independentemente das políticas de gestão urbana. Portanto, nos concentramos nas ações da iniciativa privada que impactam tanto o trabalho quanto a educação, sendo assim o teletrabalho e a educação à distância que vão contribuir para a mobilidade da região metropolitana de São Paulo. A região metropolitana de São Paulo é a mais populosa do Brasil, com aproximadamente 21 milhões de habitantes, e a mais rica. A gente observa, de acordo com os dados da ONU de 2007, que há uma estimativa de que 50% da população mundial vive em áreas urbanas, e uma previsão, realizada em 2012, de que 60% dessa população estaria vivendo em áreas urbanas. Porém, na realidade brasileira, já verificamos que 84,36% da população vive em cidades, de acordo com os dados do IBGE em 2014. Considerando a nossa análise com o uso das tecnologias digitais, a gente observa que 57,8% dos domicílios brasileiros já utilizam os serviços de internet, e se analisarmos a região metropolitana de São Paulo, esse número é ainda maior, porque 74% dos domicílios já utilizam os serviços de internet. Aqui temos uma imagem satélite da região metropolitana de São Paulo, considerando a expansão da malha urbana, entre os municípios aí que compõem essa região metropolitana. Em 1986, nós temos a imagem aqui à esquerda e à direita a imagem registrada na mesma situação em 2013. Não conseguimos dados precisos do número de habitantes nesses anos de 1986 e 2013, mas considerando dados aí aproximados,
observamos que em 1991, de acordo com o IBGE, a região metropolitana de São Paulo possuía 14 milhões de habitantes e em 2014 esse número cresceu para 20 milhões de habitantes. De acordo com a pesquisa Origem e Destino da Companhia Metropolitana de São Paulo, a gente observa os principais motivos de deslocamento na região metropolitana. Apesar de não termos dados mais recentes, né, a primeira pesquisa foi realizada em 1967 e a partir daí, a cada 10 anos, foi realizada nova pesquisa. Portanto, acredita-se que uma pesquisa mais recente, neste ano de 2017, esteja sendo realizada, porém deve ser divulgada no próximo ano, né? Não temos ainda esses dados. Então, há uma certa defasagem se considerarmos que já se passaram 10 anos, né, da última pesquisa, mas que confirma, né, que o nosso perfil é de 80%, né, aproximadamente aí 80% da circulação na região metropolitana sendo realizada principalmente pelos motivos de trabalho e educação. A revolução tecnológica que está transformando a maneira como as pessoas vivem, aprendem e trabalham supera a visão do passado do planejamento urbano autoritário e estatal. Isso tem impactado nas dimensões da vida profissional e nas questões da mobilidade urbana. As inovações tecnológicas e as tendências globais impulsionaram a criação de novos modelos de negócios que buscam propiciar melhor produtividade no trabalho por meio de um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Nesse contexto, o teletrabalho é visto como uma alternativa potencial para a operacionalização desse cenário e resulta em melhorias nas questões da mobilidade nos grandes centros urbanos. Assim, as corporações têm um papel importante na melhoria dos problemas de mobilidade devido às questões de horário que são coincidentes, né, o início e término do expediente, e a maioria dos automóveis estar ocupadas apenas por uma pessoa, o que gera grandes congestionamentos, maior oferta, né, maior necessidade de vagas nos estacionamentos e o alto custo da construção e manutenção desses estacionamentos. Sim, é uma tendência mundial a construção de um plano de mobilidade corporativa, né, que visa introduzir então as políticas de gestão de demanda de viagem aplicada por grandes corporações, por grandes empresas. Esses planos visam racionalizar o uso do automóvel, porém a gente observa que tanto essa mudança, né, de hábitos, ou seja, tanto os funcionários utilizarem o transporte público ou a implementação de horários alternativos para a entrada e saída dos funcionários, não tiram os automóveis das ruas. Portanto, avaliamos uma outra solução, que é a possibilidade do teletrabalho, que aí sim a gente pode reduzir a quantidade de automóveis na circulação urbana. Em uma publicação de 11 de novembro de 2016, a The Cityfix Brasil divulga que há um aumento do número de empresas que adotam home office como prática no Brasil. Observa-se que as empresas que adotam a política de home office buscam o bem-estar dos funcionários, a melhoria na mobilidade urbana e ao aumento da produtividade. Temos aqui um quadrinho mostrando algumas estratégias, né, de gestão de demanda de viagens, onde algumas ações ainda mantêm o funcionário dentro da empresa. E, além disso, temos também o incentivo à jornada flexível de trabalho por meio do teletrabalho, onde o funcionário, né, alguns cargos têm a possibilidade de trabalhar à distância, de trabalhar remotamente, em alguns dias da semana, enfim, por alguns períodos, a serem acordados diretamente com a empresa. Podemos caracterizar assim o teletrabalho como um trabalho remoto que possibilita ao funcionário realizar as suas atividades à distância em período integral ou parcial, ou seja, o funcionário pode realizar todas as suas atividades à distância ou pode ter um acordo com a empresa de realizar alguns dias da semana, né, o trabalho à distância e outros dias da semana o trabalho diretamente na empresa. E esse trabalho pode ser realizado então ou da residência do funcionário ou diretamente no campo do trabalho, ou até mesmo em centros satélites, né, onde as empresas promovem aí como escritórios, né, pequenos centros que descentralizam a sede, as ações da sede principal.
Tá? O foco, então, do trabalho passa a ser a produtividade, ou seja, o que é feito, e não mais onde é feito, como é feito. Né? As vantagens para o funcionário é a menor necessidade de deslocamento entre a casa e o trabalho, a flexibilização da carga horária e do ambiente de trabalho e aumento da produtividade, pois ele não tem mais que ficar perdendo tempo para se deslocar até a empresa. Para a empresa, representa no aumento da produtividade, né? Então, da mesma forma que esse aumento da produtividade é válido para o funcionário, também é visto como muito positivo para a empresa, e há uma economia na manutenção do espaço físico, pois a partir do momento que o funcionário trabalha da sua casa, a empresa não precisa ter grandes espaços para acomodar todos os funcionários, né? E para a cidade também a gente observa aí grandes questões positivas, como a diminuição da necessidade, né, das pessoas se deslocando, ou seja, a melhoria da mobilidade urbana, a redução dos investimentos em infraestrutura viária e de transporte, a diminuição na queima de combustíveis e emissão de gases poluentes pelos automóveis e menor proporção de acidentes no trânsito. Em 2016, a pesquisa realizada pela Home Office Brasil contou com a contribuição de 325 empresas. Dentre elas, podemos observar que 37% já adotam home office como uma política de trabalho. Foram destacadas as vantagens e as dificuldades para a implementação dessa política. Dentre as vantagens, podemos falar sobre o bem-estar dos funcionários, né, a satisfação e engajamento dos colaboradores, como já destacamos, né, o funcionário conseguindo conciliar a sua vida profissional e a vida particular, ele consegue se sentir mais motivado, consegue aumentar a sua produtividade, né, e isso se torna um diferencial na contratação de novos funcionários, pois eles se sentem mais motivados em trabalhar nessa empresa que dá essa possibilidade. E como também já mencionamos, isso vai impactar na questão da mobilidade urbana. Como principais dificuldades para a implementação desse tipo de política, observamos a dificuldade na disponibilidade de tecnologia, né, de infraestrutura, para possibilitar que o trabalho seja realizado à distância. Há também uma questão aí com relação à legislação, né, como ter regulamentado esse funcionário que trabalha fora da empresa, e a resistência mesmo de gestores, né, em mudar essa estrutura organizacional do trabalho. De acordo com a análise do Censo Demográfico 2010, Educação e Deslocamento, divulgado pelo IBGE em 2012, avalia-se a necessidade de deslocamento pelo motivo de educação. Verifica-se que quanto menor é o nível de ensino, menor é a necessidade de deslocamento entre os municípios. Isso se dá porque quanto maior o nível de ensino, ou seja, ensino superior e especializações, né, seja mestrado, doutorado ou lato sensu, ah, tende-se a concentrar as instituições de ensino nos grandes centros urbanos. Com o grande crescimento da educação à distância no ensino superior brasileiro, observamos que esse cenário está se transformando. Considerando os dados da região metropolitana de São Paulo em 2014, observamos que haviam aproximadamente 941 mil alunos matriculados em cursos presenciais, enquanto 102 mil alunos, aproximadamente 102 mil alunos, estavam matriculados em cursos à distância. Isso mostra que aproximadamente 10% das matrículas, do total do ensino superior já eram, em cursos de ensino à distância. Essa realidade é ainda inferior ao que a gente observa no cenário brasileiro, pois em 2015 no Brasil haviam aproximadamente 6.633.000 alunos matriculados em cursos presenciais, enquanto 1.393.000 alunos estavam matriculados em curso à distância. Isso representa que 83% das matrículas eram em cursos presenciais e 17% em cursos à distância. Este grande crescimento da educação à distância no Brasil está transformando o cenário do ensino superior, pois a necessidade de atendimento ao aluno em um polo de apoio presencial, conforme as exigências das leis, vai descentralizar as atividades pedagógicas das instituições. Geralmente se conta com uma infraestrutura escolar reduzida dentro de instituições de ensino já existentes tanto para ensino fundamental
quanto para o nível médio. A possibilidade de atendimento ao aluno em um polo de apoio presencial e não mais nos grandes centros universitários pode representar a única oportunidade de estudos em nível superior, principalmente para as pessoas de baixa renda e que moram longe dos grandes centros urbanos. De acordo com a publicação de 17 de fevereiro de 2017 na Valor Econômico, em 2023 a graduação online será a maioria, de acordo com a estimativa da Educa Insights Consultoria. Essa a empresa, né, de consultoria levou em consideração os últimos dados do Censo da Educação Superior de 2015, onde avalia-se que aproximadamente em 91% das matrículas do ensino superior já se concentram nas instituições de ensino privada. Então, considerando esse mercado, né, da educação superior, estima-se que em 2023 aproximadamente 9,2 milhões de estudantes estarão em faculdades privadas, sendo que 51% deverão estar matriculados em cursos online. De acordo com uma outra publicação, também na Valor Econômico, do dia 3 de abril de 2017, só nos resta ensinar aos alunos como serem humanos, mostra a experiência da IE Business School, que é uma das melhores instituições de MBA do mundo, de acordo com o ranking do jornal britânico Financial Times. De acordo com seu reitor, Martin Bowen, foi criada já uma sala de aula de grande tecnologia, com 48 monitores em um tapete digital de 45 metros em formato de 1. Esse tapete permite uma interação de até 60 alunos simultaneamente. A experiência de aprendizagem acontece por meio da inteligência artificial, simulações em tempo real, análise de Big Data, robôs interativos, sistema de reconhecimento emocional e até com a presença de especialista via holograma. Ou seja, o professor ele consegue interagir como se estivesse numa sala de aula normal. A gente observa então que o que a gente imaginava aí como futurista, né, uma sala de aula futurista, não, hoje já é possível, hoje ela já é real, mas ainda necessita aí de grandes investimentos em infraestrutura e principalmente numa internet de banda larga e de alta qualidade. Porém, como considerações finais, acreditamos que a interferência das tecnologias da informação e comunicação na sociedade contemporânea deve atingir de forma cada vez mais intensa o desenvolvimento das cidades. Os recursos informatizados podem trazer melhorias para um espaço urbano, principalmente na mobilidade urbana, com o compartilhamento de informações, possível uma sociedade mais equipada e, consequentemente, mais conectada, ativa e participativa. A mobilidade urbana, para tornar-se sustentável, deve ser desregulamentada progressivamente de forma a potencializar as tecnologias referidas, conjugando o privado, mantendo os interesses públicos, de maneira a permitir melhores deslocamentos com menores impactos ambientais. As tecnologias constituem uma tendência que não mudará. Ao contrário, elas têm um importante papel e continuam ganhando novas dimensões, sendo que o uso das mesmas precisa ser adotado com o objetivo de melhorar e permitir maior eficiência urbana. Considerando-se o longo caminho da gestão pública para tornar as cidades brasileiras em cidades inteligentes, acredita-se em soluções da iniciativa privada que contribuem para o desenvolvimento inteligente da cidade, com melhorias na mobilidade urbana e na qualidade de vida dos seus cidadãos. Desta forma, destaca-se a inserção das tecnologias para as ações remotas no trabalho e na educação, que juntos representam os maiores motivos de deslocamentos na região metropolitana de São Paulo. A educação à distância e o teletrabalho são alternativas viáveis e potenciais para a redução de deslocamentos e, consequentemente, apresentam uma contribuição para a melhoria dos impactos prejudiciais na mobilidade urbana. E aqui estão as nossas referências bibliográficas. Obrigada.